Cara, todo mundo aqui sabe que eu odeio podcast. Eu falo isso toda vez que eu tenho a chance, e eu continuo odiando podcast. Mas puta que pariu, o VMZ apareceu em um. Bro, não. Ok, pra todo mundo que me conhece sabe o quão fã de VMZ eu sou. É literalmente a pessoa que eu mais escuto em músicas desde... sei lá quanto tempo. Quando lançou Ópera de Meia, véi? Ópera de Meia foi a primeira música que eu ouvi do VMZ, que é da coleção de Bad and Friends. Sinceramente é meio trampo explicar o que é, mas bora lá. Pra quem não sabe, Ópera de Meias é uma música feita pro universo de Bad and Friends de Gravity Falls, que basicamente são teorias criadas pela comunidade sobre o que aconteceria com a história se o final da história não tivesse sido bom, não tivesse sido o final que acabou sendo na série original. Basicamente o que aconteceria se o Beeper nunca tivesse saído do Dipper, se o Bill Cipher nunca tivesse saído do Beeper. Não. Se o Bill Cipher nunca tivesse saído do Dipper, que aí vira o Beeper. Anyway, basicamente a música representaria isso. É uma forma em música de contar essa história. Eu acho muito foda e ficou muito boa essa música. Recomendo, por sinal. De qualquer forma, eu acompanho o VMZ há muito tempo e todo mundo sabe o apego que eu tenho por ele e a admiração que eu tenho por esse cara. Eu, obviamente, não preciso falar isso, mas toda vez que eu citei todo mundo nesse vídeo, foram as duas pessoas que me assistem. Vambora. O cara é muito foda. É o VMZ. Foda-se. Então, eu, que não gosto de podcast, criei a minha quarta exceção pra podcast. Hoje eu só assisti 4 podcasts na minha vida. Um deles foi o do Digo, um deles foi o do Felca. Agora vamos ter o do VMZ, que eu assisti inteiro, eu assisti, tipo, lombrado. Normalmente eu corto, eu assisto um pouquinho agora, um pouquinho depois, um pouquinho ali. Não, eu sentei e assisti um podcast de 2 horas. Foda-se. E foi muito foda. É muito bom ter uma chance de poder ver o VM fora de uma música. Normalmente ele até deixa alguns recados durante as músicas dele, tipo, falando alguma coisa que ele queria falar. A vez que ele parou pra falar sobre o gato dele foi sacanagem, mas acho que deu pra entender. Então, tem uma chance dele sentar numa cadeira e falar com alguém e falar sobre coisas que ele quer falar por 2 horas é simplesmente muito foda. E é até interessante, né? Porque originalmente a ideia do VM era fazer um canal de vlog. É algo que eu descobri durante o podcast, tá? Não acompanhei ele dessa época, não sabia. Enfim, e muita gente se confunde, né? Porque que o Sandro, que é o VM, usa VMZ como nome do canal, como marca, né? E é por causa desse canal de vlog que ele tinha antigamente. Porque ele começou no YouTube, querendo criar um canal de vlog, se inspirando no Whindersson e querendo falar, conversar, etc. Não era gameplay, não era nada do tipo. Ele não passou pelo evento canônico de canal de gameplay. Droga. Então... ele criou esse canal. O nome do canal originalmente era Vamos Zoar. E por causa disso veio o VMZ, né? É uma sigla meio óbvia se você parar pra pensar. Infelizmente não. Ele não se chama Valdemort Jr. com Z. Triste. E, cara, eu sinceramente não conhecia aquele podcast. Até porque eu não assisto podcast. Mas é porque é um canal um pouquinho mais underground do que o Podpah e o Flow Podcast. Mas, não julgando. O conteúdo dele é muito bom, eu achei bem interessante. Ele sabe conversar muito bem. E pareceu bastante simpático. E o próprio VM parece ter se divertido durante o podcast. Ele tava sorrindo o tempo todo. O que é algo muito bom de se ver. Quando você admira uma pessoa, você vê ela se divertindo tanto. É prazeroso de se assistir. No começo da música. Pessoal, por que tu tá falando isso? Eu falei, mano, só porque eu quero falar. E normalmente o cantor, ele não tem esse espaço de fala. Né? Ele tem, tipo assim, o espaço de fala ele vai entrar nas redes sociais e tal, mas lá é todo aquele esquema que eu te falei que eu não me sinto muito bem, assim, sabe? Não, e cara, uma parada que eu acho incrível, assim, é a tua simplicidade para falar de números muito grandes, assim. Você, e eu sinto, olhando na tua cara, que não é personagem. Porque tem gente que a gente sabe que é falso modesto. Sim. Porque eu não tô... Número pra mim, isso milhões, é besteira, sei lá o quê. Nem me Só importa. que não, isso aí é besteira, cara. A vida não é sobre isso, sabe? Sim. Que o cara ralou, meu amigo, vendeu o carro, fez o caso pra ter aquele número. É importante. Só que você não. Eu olho na tua cara e eu vejo que tu fala e é real. O tom da tua voz, sabe? Isso. Eu reflito muito sobre isso. Ele respondeu muitas perguntas que a comunidade tinha sobre o VM. Teve muita interação, teve muita conversa. Ele contou algumas histórias. Falou sobre muita coisa interessante. Então, pra quem acompanha o VM, eu recomendo muito assistir esse podcast. E, cara, é só muito foda, velho. Assim, esse moleque, ele é 3 anos mais velho do que eu. Mas ele tá na internet há pelo menos quase uma década. Talvez por uma década. E já tá no Em Alta há pelo menos... quando ele era pelo menos uns 4 anos mais novo do que eu, cara. Isso é impressionante, tá ligado? Tipo, caralho. Porra. Era foda. Por conta do VM, eu já senti muita vontade de fazer Rap Geek também, mas eu acho que eu não conseguiria. Não é o tipo de coisa que eu consigo me ver fazendo. Mas se algum dia eu fizer e sair alguma coisa muito horrenda, ok? A culpa é completamente sua, VM. A culpa é sua. Brincadeira. Mas eu acho que muita gente também se inspirou por causa dele. Hoje em dia... o Rap Geek, ele tá muito mais em alta e muito mais em cena do que era antigamente. E tem muito canal novo surgindo e muito canal grande criando conteúdo sobre isso.
Tanto que tem muita pessoa fazendo react também. Até gente que nem é tão da cena geek, assim. Então, tipo, isso não é algo muito grande, é algo numa escala completamente diferente do que era antes. O que é, sinceramente, muito foda. A minha expectativa é de que continue crescendo ainda mais. Porque Rap Geek, como era antigamente, provavelmente morreu. Infelizmente, tá? Então, tipo, aquelas músicas de anime que a gente tinha antigamente, provavelmente não vão vir mais. Hoje em dia, eles são projetos acústicos muito maiores, muito mais dramáticos do que a gente tinha antigamente, com uma produção muito grande. E a expectativa é essa, né? De que conforme essas pessoas forem crescendo, a cena for crescendo em si, o investimento nela também cresça. E os Rap Geeks que a gente tinha antigamente não existam mais. E sejam trocados por mais músicas tipo a que o VMZ faz. Pra quem ouviu Euforia, ou qualquer música do Okabe, Shida, Black, Unrap, etc, deve estar entendendo o que eu tô falando. Essa rapaziada é só muito foda, não tem nem que brincar, né? E sim, eu vou passar pano pra mim mesmo aqui, tá? Porque o VMZ já apareceu em outros podcasts e eu nunca assisti. Se o YouTube não me recomendou, obviamente não aconteceu. A gente vive na internet, ok? Shhh. Mentira, eu provavelmente vou assistir eles mais tarde. Mas esse foi o primeiro que eu vi. E é sério, eu não sei porque que o YouTube não tinha me recomendado os outros podcasts até agora. Eu fiquei só em choque, velho, de saber que tinham outros quando eu tava editando esse vídeo. Mas enfim. O vídeo foi esse, basicamente. E sim, eu fiz um vídeo de 5 minutos só pra puxar o saco de alguém que faz rap de anime. Pode me julgar, que eu nem ligo. Mas eu só queria falar o quanto eu me diverti vendo aquele podcast, cara. Que, sinceramente, era algo que eu tava esperando há muito tempo. E por mais mordido que eu fique com o YouTube, por não ter me recomendado todos os outros podcasts, acho que tá de boa assistir agora. De qualquer forma, foi interessante, foi bem interessante. Recomendo muito, tá? O canal que transmitiu o podcast com o VMZ se chama Nordestinos pelo Mundo. Recomendo, tá? Vou deixar o link aí na descrição pra quem quiser assistir. E é isso. Não tem muito mais o que eu falar. Se tu curtiu o vídeo, lembra de deixar teu like, se inscrever no canal e de acompanhar esse outro vídeo aqui. Eu falei sobre como os youtubers andam mais profundos, entre algumas aspas, e resolvi dar uma discutida sobre por que os youtubers estão criando vídeos mais longos, sendo que a gente tá numa época em que YouTube Shorts, em teoria, é o meta, né? É isso. Eu sou Rimé e essa é a minha opinião. Tecnicamente não foi uma opinião, mas anyway.